Olá, professores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à Jornada Pedagógica do Centro de Mídias 2025. É uma grande satisfação estarmos aqui reunidos mais uma vez, juntamente com a minha colega que vai se apresentar para vocês. Olá, professores. Eu estou aqui muito feliz novamente, estarmos aqui nessa jornada pedagógica. Meu nome é Elândia Milon e nós estamos aqui para tratar de assuntos tão importantes da rotina sua, professor presencial. O tema da jornada de hoje, nós trataremos sobre a organização do trabalho pedagógico no ensino presencial com mediação tecnológica. Durante a explanação da nossa jornada desta tarde, nós falaremos sobre matriz curricular, falaremos também sobre o pacote pedagógico, quais são os documentos que vocês receberão no pacote pedagógico, bem como outras informações. E a primeira delas, que nós queremos falar em relação à organização do trabalho pedagógico, diz respeito à matriz curricular. Nós temos aí a matriz curricular do ensino fundamental, anos finais, ou seja, do 6º ao 9º ano. Esta matriz curricular, ela está embasada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9.394/96. Além disso, nós temos aí outras resoluções do Conselho Nacional e do Conselho Estadual de Educação. Então, essa matriz ela tem um embasamento legal. Vamos conhecê-la? A matriz curricular do ensino fundamental, anos finais. Nós temos aí as áreas de conhecimento. Nós temos aí a área de linguagem, matemática, ciências humanas, ciências da natureza, ensino religioso. Em cada área do conhecimento aí exposto, nós temos os componentes curriculares de cada área. Aí de linguagem, língua portuguesa, língua inglesa, arte, educação física, matemática é a matemática mesmo, ciências humanas, história e geografia, ciências da natureza, ciências e ensino religioso, próprio ensino religioso. Então, essa é a matriz curricular do ensino fundamental. E apresentaremos agora a matriz curricular do ensino médio. Exatamente. Vamos falar um pouco da oferta do ensino médio no Centro de Mídias do Amazonas 2025. Para a primeira e a segunda série do ensino médio, nós ofereceremos a formação geral básica, mais os itinerários formativos de aprofundamento, o IFA. E na terceira série do ensino médio, será oferecido formação geral básica, FGB, mas na matriz de transição, não teremos o itinerário formativo para as terceiras séries, certo? Então, a matriz curricular do ensino médio, nessa reestruturação, o que mudou, segundo, embasado na Lei de Diretrizes e Bases? Vamos perceber as áreas de conhecimento que a professora acabou de falar. Vamos observar que a formação geral básica, ela compõe todas as áreas de conhecimento com os seus componentes curriculares, tanto na primeira, na segunda, quanto na terceira série. Mas o que mudou? Vamos verificar aqui que, falando de itinerário formativo, de aprofundamento, apenas a primeira e a segunda série serão contemplados com os itinerários, não é isso, professora? Porque a terceira série não terá itinerário formativo. Sim, e essa reestruturação, ela está baseada também numa legislação, porque houve essa reestruturação do ensino médio e houve também esse embasamento legal para esta reestruturação, como a Cláudia há pouco falou. E a próxima cartela, vocês verão que ela estava comentando sobre os itinerários formativos de aprofundamento, onde na primeira e segunda série eles serão contemplados, mas na terceira série não, porque a terceira série vai focar apenas na formação geral básica, que realmente é ano de transição, né, Cláudia? É uma matriz de transição, Exatamente. exatamente. Nós podemos perceber na próxima cartela, vamos falar um pouquinho, professora, sobre a matriz curricular da educação de jovens e adultos. Qual será a oferta, professora? Então,
a oferta a partir de 2025, né, aqui no Centro de Mídias, nós teremos aí uma equivalência, tá? A oferta, ela se dará em 2 semestres. Primeiro semestre, nós teremos aí a oferta da 5ª etapa, 7ª etapa, 9ª etapa e a 11ª etapa. E no segundo semestre, a 6ª etapa, 8ª etapa e a 10ª etapa. E o que mudou, né? Vamos ver aí o que mudou, então, nessa estrutura curricular da modalidade de educação de jovens e adultos. Aí, vocês agora viram, né, que nós temos 2 semestres, então a oferta agora ela será semestral. E haverá aí, no primeiro semestre, algumas etapas que serão ofertadas e também no segundo semestre. Então, a conclusão do ensino fundamental, anos finais, ou seja, do 6º ao 9º ano, se dará em 24 meses. Completou, né, os 24 meses, o aluno já concluiu aí a sua modalidade no ensino fundamental. Também nós temos aí um embasamento legal para esta reestruturação, que será explicado aí na próxima cartela, para que vocês possam visualizar melhor. Temos aí o segundo segmento, a 5ª, 6ª, 7ª e 8ª etapa, ela apresenta aí a formação geral básica, essa matriz curricular, né, com todas as áreas de conhecimento e os seus componentes curriculares Isso, correspondentes. Exatamente. Então, só para a gente concluir aqui sobre a matriz curricular da EJA, na próxima cartela, o que mudou? A estrutura curricular da modalidade de educação de jovens e adultos, do ensino médio agora, cada etapa será concluída em um semestre, e a conclusão do ensino médio em 18 meses. Nós temos aí a matriz curricular para vocês observarem, as áreas de conhecimento, os componentes curriculares e as etapas que correspondem ao ensino médio, que é a 9ª etapa, com todos os componentes curriculares contemplados, a 10ª etapa e a 11ª etapa, todos os componentes, com exceção de artes e língua inglesa, que não será contemplado na 11ª etapa, que está relacionada, né, à 3ª série, tá certo? Então, matriz curricular da EJA 2025, o que mudou no ensino presencial com mediação tecnológica? Vamos lá. A estrutura curricular da modalidade de educação de jovens e adultos, ensino médio, mudou em relação aos itinerários formativos de aprofundamento. Vejam bem, foi falado anteriormente, né, que a última etapa ela não será contemplada com o aprofundamento. Vejam bem, a 9ª etapa e a 10ª etapa, todas serão contempladas com os itinerários formativos de aprofundamento, com exceção da 11ª, que não terá o aprofundamento, os itinerários, tá? Os IFAs, certo? Só para vocês visualizarem novamente, né, para ficar bem claro para vocês. Na próxima cartela, nós vamos ver aí como será organizada, a professora acabou de falar, mas para ficar bem claro para vocês, a oferta do ensino presencial com mediação tecnológica. Vejam bem aí primeiro semestre, 5ª etapa, 7ª etapa, 9ª etapa e 11ª. Então, todas as etapas ímpares. Na sequência, segundo semestre, nós vamos oferecer a 6ª etapa, a 8ª etapa e a 10ª etapa. É isso, professora? Isso. Para dar uma continuidade, né? Mas é necessário que o aluno faça a matrícula a cada período, tá certo? E agora, professora, vamos falar um pouquinho sobre calendário escolar. Eu acho que vocês estão ansiosos para falar um pouco sobre esse assunto, sobre essa pauta. Então, professores, acredito que tenha ficado claro, né, a questão aí do que foi mudado em relação à EJA, que agora a oferta é semestral, e vamos então entender também como está aí o calendário escolar 2025. Então, o ensino presencial com mediação tecnológica, ele é organizado de forma modular, tá certo? Então, é por módulo, tem o início e o término de cada módulo. Cada série possui um calendário específico em correspondência ao calendário oficial da rede de ensino. Então, há um calendário específico para
por exemplo, vocês estão vendo aí o calendário do 6º ano, né? Então, esse calendário, ele vem disponibilizado assim, distribuído nesta forma, porque corresponde ao 6º ano, que é diferente do calendário, por exemplo, do 7º ano, do 8º ano, do 9º ano, e a mesma coisa em relação à 1ª série, 2ª série, 3ª série. Cada calendário, ele tem uma especificidade e ele adquire, né, características próprias correspondentes à sequência de componentes curriculares previstas no currículo, que dá garantia desse calendário, né, daquela série, cumprir toda a carga horária daquele componente curricular em cada ano, série ou modalidade. No caso, aí tem o ensino fundamental, o ensino médio e a EJA. Aqui a gente está mostrando um exemplo da 7ª e 8ª etapa. Vejam que cada cor corresponde a um componente curricular, né? O início, o final do componente. E aqui embaixo também nós temos destacado a carga horária, dias de aulas síncronas e assíncronas, o período que esse componente vai estar, esse módulo, né, vai estar em transmissão. Então, todas as informações necessárias. Né, Cláudia, tem aí a sequência de componentes também indicada no final do calendário. Você encontra aí a sequência na ordem dos módulos, de como cada componente entrará numa sequência, né? Exatamente. Aí vocês observem também. Esse aqui é o calendário, professora, da 1ª série do ensino médio. Nós mostramos um do fundamental, 6º ano, mostramos um da EJA e estamos mostrando do ensino médio. Verifiquem as especificidades como elas são. E aqui embaixo também vai estar a sequência, tá? Tem aí o da EJA? Já acabei de mostrar. Acabamos de mostrar. Mostra aí, volta de novo aí da EJA, Claudinha, só para que os professores possam ver que ele está distribuído em semestres, né? Sim. Então, no primeiro semestre aí Primeiro. E o segundo semestre aí, E o segundo. Tá? Então, está tudo delimitado, bem explicadinho. Acredito que vocês não terão dificuldades de encontrar todas as informações dos dias, feriados, jornada pedagógica, quando for simulado, o calendário escolar, tudo. Vocês conselho de classe. Conselho de classe, são todas as informações aí no calendário. Né? Isso. Então, vamos agora ver algumas orientações sobre os feriados de reposição de aulas. Nós sabemos que cada município tem as suas especificidades, às vezes tem festas daquele município, tem coisas específicas que, às vezes, há necessidade de parar a aula, mas essa aula ela precisa ser reposta, né? Tem a reposição das aulas. Então, olha só, o coordenador regional e o professor presencial deverão observar os feriados municipais e religiosos. As aulas suspensas devem ser compensadas conforme a orientação do coordenador regional de educação, ou seja, não é para vocês já ir suspendendo por conta própria a aula, e precisa de toda uma orientação e aprovação do coordenador regional. E também a reposição, ela pode ser ajustada, viu, professores? Conforme a necessidade, próxima cartela, ela pode ser ajustada conforme a necessidade da turma ou da escola. De repente, às vezes, tem feira, né, escolares, tem festividades na escola. Então, desde que a carga horária seja cumprida, não é proibido que haja uma parada ali para a escola participar daquelas festividades, mas é importante, fundamental, que haja a reposição desta aula. Então, as aulas são ministradas são aulas não ministradas por motivos locais, eventos climáticos, né? Nós temos muito aqui na nossa região a questão da seca, a questão da cheia, às vezes tem falta de energia. Então, esses eventos locais, pode ser técnicos ou outros, devem ter a reposição de aula definida. O planejamento da reposição das aulas deve ser informado ao coordenador regional e ao CMEAN. Nós precisamos, né, estar a par de que essas aulas realmente foram
repostos, uma vez que é direito do aluno ter toda a sua carga horária ali para aquele ano, para aquela série cursada. Então, é necessário que o coordenador, que os professores se organizem para que haja essa reposição de aulas. Então, prosseguindo, né, vamos aí, continuando aí os nossos assuntos. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o que é o pacote didático pedagógico. Vamos lá? O pacote didático é um conjunto de materiais produzidos pelos professores ministrantes em pares e são validados pela equipe pedagógica, com o objetivo de nortear o planejamento pedagógico, a produção televisiva e indicar orientações didáticas a vocês, professores presenciais. Então, é muito importante que a gente tome ciência da importância desses documentos. Vamos conhecer quais são os documentos que compõem esse pacote, professora Elângela? Sim, vamos sim. Esses documentos, eles são fundamentais para que você possa ter um ano letivo bem organizado. Então, nós temos aí a próxima cartela, vocês verão aí a relação desses documentos que compõem o pacote didático. Nós temos aí o primeiro deles, que é o PDP, o Plano Didático Pedagógico, o CSA, o Cronograma de Sequência das Aulas. Nós vamos daqui a pouco explicar alguns desses documentos. O PA, que é o Plano de Aula, PAA, o Plano de Aula Assíncrona, PAR, Plano de Aula de Revisão. Aí nós temos aí as avaliações, AVA, AVB, mais os seus respectivos gabaritos. O PERP, o Plano de Estudo, né, que agora ele é composto de 3 documentos. Avaliação das habilidades socioeducativas, AC, a atividade complementar e também cartelas das aulas síncronas e assíncronas. Mas também, né, nós não temos só esses documentos, não é isso, Exatamente, professora? temos ainda os documentos que serão enviados ao final do ano, que são os exames, né, que vocês vão verificar na próxima cartela. Verifiquem aí, olha, fiquem atentos, documentos extras do pacote também fazem parte do pacote, né, mas eles são enviados somente ao final do ano letivo. Quais são eles? O exame de recuperação final, exame de reavaliação para as séries finais, né, e os seus respectivos gabaritos, exame inicial de progressão parcial e o exame final de progressão parcial, ou seja, os alunos estão todos amparados pela legislação, como são alunos da rede, então têm direito a todas as possibilidades de recuperação da aprendizagem deles. Não é isso, professora? Sim, exatamente. Então, nós vamos agora falar um pouquinho para vocês de alguns documentos, né, que compõem esse pacote pedagógico. Nós não falaremos de todos, porque durante a jornada vocês verão também mais informações sobre esse pacote pedagógico, mas agora nós gostaríamos de destacar dois documentos que eles são assim gerais, São muito basilares, né? Nós bases. chamamos aqui de documentos base, eles dão uma base para todo o restante do planejamento do professor, né? Isso, A exato. bússola. É isso Isso aí. mesmo. Então, nós temos aí o Plano Didático Pedagógico, o PDP, que esse é um documento, é um plano didático de cada componente curricular que direciona o fazer pedagógico. Então, indica as unidades temáticas, também as competências, as habilidades, os objetos de conhecimento, bem como a sua organização por unidade de estudo. Então, esse documento, ele traz assim um retrato, né, de tudo, uma exposição de tudo que vai ser tratado naquele componente curricular. Todas as unidades, informando as habilidades, os objetos, a forma de avaliação, isso dividido por unidade. Então, esse documento, ele é o primeiro documento que o professor organiza aqui no Centro de Mídias. A partir deste documento, virão todos os demais. Então, ele é o carro-chefe dos documentos que são organizados pelos professores ministrantes. Inclusive, é nesse documento que eles colocam as competências, as habilidades, os objetos de conhecimento, né? Vai o resumo lá dos recursos que são trabalhados durante a aula, Sim. e também como vai se dar a avaliação daquele módulo, daquele componente. Não é isso, professora? Isso, e a partir deste documento, como eu falei, né,
surgirão outros documentos, dentre eles o cronograma de sequência de aulas, o CSA. O CSA indica a organização do componente dentro das unidades de estudo. Então, a Cláudia irá mostrar aí para vocês um CSA, para que vocês conheçam este documento. Então, ele indica aí nesse documento, tem um cabeçalho, onde indica aí a etapa, a série, a modalidade, também qual é o componente curricular, o nome dos ministrantes que irão, né, ministrar esta aula, o período do módulo, tem aí o início e o término do módulo, as datas das aulas assíncronas, vocês já vão poder se organizar, porque já vem destacadas as datas, bem como a carga horária e o total de dias letivos também. Então, abaixo do cabeçalho, vocês encontrarão o tema e a quantidade de unidades de estudo. Então, cada unidade de estudo, ela vem com um tema correspondente. Abaixo desse da temática, né, vem as datas das aulas síncronas e aulas assíncronas. Observe, professor, esse documento ele é fundamental para que você possa preencher o diário digital. Então, esse documento aí é base para que você tenha, baixe esse documento aí na sua pasta. E aí, olha, a Cláudia está destacando aí o dia da aula assíncrona. Vem em seguida, ao lado, tem também o objeto de conhecimento e detalhamento. Então, nessa coluna ao lado, vocês encontram o objeto e, em seguida, o detalhamento destes objetos de conhecimento, bem como a quantidade e a data de avaliações. Então, ao final de cada unidade de estudo, vocês encontrarão aí a revisão e a avaliação. Aí, no caso que a Cláudia está mostrando, corresponde à unidade 1. Ao final de cada unidade tem uma aula de revisão e a aula e a avaliação. Então, cada componente curricular ele é dividido por unidade de estudo, como nós falamos há pouco, e cada unidade de estudo corresponde a um percentual do conteúdo ministrado durante o percurso da sequência de aula. Então, observem aí, cada unidade tem uma quantidade exata de dias de aula, né, para que ele seja organizado de modo que possa completar a carga horária, e a organização curricular dos componentes prevê o desenvolvimento de aulas síncronas e assíncronas. Então, eu acredito que já deu para entender bem sobre o CSA, tá? É bem fácil de entender este documento, e vocês, por favor, professores, baixem esse documento, porque ele é fundamental para que vocês possam preencher o diário digital, certo? Lembrando que esses documentos, eles conversam um com o outro, né? Junto com o PDP, com o calendário, as informações todas elas vão se alinhando, né? Então, é um trabalho minucioso aqui, de muito suor, de muitas mãos. Então, se apropriem desse material que é muito importante para vocês, tá bom? Isso. Agora nós vamos falar um pouquinho também de um outro documento que vocês receberão no pacote didático, que são as atividades complementares. Mas o que são as atividades complementares, Cláudia? As atividades complementares, como o próprio nome já diz, é uma lista de exercícios que vão complementar a aprendizagem dos objetos do conhecimento trabalhados durante a transmissão, durante aquela unidade de estudo, certo? E quando eles devem ser aplicados? Eles vão ser aplicados nos momentos indicados no horário da aula, sendo a correção feita primeiramente pelo professor presencial, você, professor presencial, é que fará, de acordo com os gabaritos, e com o apoio, né, de todo o material que o professor especialista vai encaminhar para vocês, que é elaborado aqui no Centro de Mídias. Então, é tranquilo, os alunos vão fazer previamente, né, e depois vão ter esse momento da correção. A atividade complementar, ela é corrigida também, além
de ter esse momento com o professor presencial, vocês vão ter a oportunidade de também ter a correção feita no momento da transmissão. Durante a transmissão, no momento da atividade diversificada, em 2 momentos específicos, né, da semana de estudo. Então, os professores vão pegar aquelas questões que eles acham bastante complexas, importantes, né, e eles vão trazer para o momento da atividade diversificada e vão estar trabalhando com os alunos, tirando as dúvidas, mas é muito importante, né, professora, que Sim. sejam feitos com antecedência, né, que eles tenham tentado, pelo menos, executar as atividades que são propostas naquela unidade de estudo para o reforço do conhecimento, né, da aprendizagem. Só aprende quem exercita, né? Então, são os exercícios que são encaminhados aí junto com o pacote, tá certo? Isso, Mas fiquem atentos, olha só, vejam lá. Documentos produzidos uma única só vez no componente curricular, quais são eles? O Plano Didático Pedagógico, que é o PDP, e o Cronograma de Sequência de Aula, que é o CSA. Esses documentos, eles são produzidos uma única vez por componente, e eles são encaminhados no início do módulo, com antecedência também, para que vocês se organizem, certinho? E agora, Isso. professora? Vamos falar um pouquinho sobre a metodologia da aula, né, do ensino presencial com mediação tecnológica. Vamos entender como é que se dá esta metodologia. Então, nós temos aí um horário geral de aulas, aí 2025. No vespertino, nós temos aí a pré-transmissão, né? Antes da transmissão, vocês têm um horário com os alunos, e esse horário ele é muito importante, porque vocês podem justamente neste horário aplicar com os alunos as atividades complementares, fazer uma reposição de uma aula, ou então mesmo trabalhar com eles questões mesmo da própria aula que vai ser daqui a pouco ministrada. Em seguida, nós temos a transmissão da aula. E no horário geral do turno noturno, já é um pouquinho diferente. Tem a pré-transmissão, em seguida a transmissão e após transmissão. E a sequência didática da aula com transmissão, como ela ocorre? Primeiramente, nós temos aí, nesta sequência didática, a atividade complementar, depois os professores entram com a exposição do conteúdo e atividade diversificada, né? Tem atividade diversificada, depois a exposição do conteúdo, a dinâmica local interativa, a interatividade e as considerações finais. Aí vocês podem perguntar, mas o que são as atividades diversificadas, Cláudia? Muito simples, professores. As atividades diversificadas, elas vão acontecendo durante a semana, né? Cada dia é uma atividade diversificada diferente, né? Então, cada série, etapa, né? Ela vai ter uma organização. Então, ela é composta de quê? Vamos ver lá no slide. De quadro de atividades e quadro de atividades, esse ano, com uma novidade, nós vamos ter momentos de culminância de aula assíncrona, ou seja, esse momento também vai ser essencial para a aprendizagem, porque os alunos vão estar mostrando aquilo que eles produziram, né, professora, na aula assíncrona, junto com o professor presencial, então vai ter esse momento este ano como novidade, né? Vai ser uma atividade mão na massa. Mão na massa. Os professores vão propor aí durante a aula assíncrona uma atividade mão na massa. Bem prática. De pesquisa, ou preparar um cartaz, apresentar alguma receita culinária, uma experiência de química, ciências, né? E aí vão ser muitas coisas. Muitas coisas, vai ser bem interessante. Então, vocês produzirão isso que os professores vão lá colocar lá no plano de aula assíncrona e vai ter, durante o quadro de atividade, a apresentação. Exatamente. E, além disso, na atividade diversificada, nós também vamos ter esse momento da atividade complementar, que a gente já explicou anteriormente, né, que são os exercícios que vão ser corrigidos, tirar dúvidas, né? Esse momento também é muito importante, né, que o professor especialista vai estar expondo as dúvidas, as possíveis dúvidas que vocês trarão nos exercícios, tá? E também vamos ter o dia de projeto de recuperação de aprendizagem, que é o contraturno do fundamental e o conquistar no ensino médio, tá? Com exceção a turma da EJA, do ensino fundamental, que não vão ter esse momento do projeto, né, professora? Só as demais séries e etapas, tá bom?
E é isso, agora nós vamos falar um pouquinho Sim, eu acredito que as informações ficaram muito bem é, claras para vocês, mas agora é com vocês, tá isso. bom? Nós vamos aí pedir para que vocês façam uma reflexão de quem já está pronto para usar estas recomendações. Então, assim, são recomendações do nosso dia a dia, do nosso fazer pedagógico, e nós queremos aí ouvi-los também, saber um pouquinho sobre como vocês estão se organizando em relação a estas orientações.